Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui, de um lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de festas malucas? E também aqui o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? O Meia Pantufa chega pra vocês em ritmo de carnaval. Hoje a gente vai falar sobre a festa mais insana de Hollywood, Babilônia, de Damien Chazelle. O filme retrata a cidade dos sonhos no final da década de 20, quando a transição dos filmes mudos pro cinema com som começava a acontecer. Em Babilônia, a gente acompanha 3 personagens diretamente afetados por essa mudança. Alguns deles em franca ascensão, outros em absoluto declínio. O filme dividiu bastante a crítica e não foi lembrado nas principais categorias do Oscar 2023. Mas o que a gente achou de Babilônia? Será que a esnobada da academia foi injusta? O que esse filme representa na filmografia do diretor? Hoje a gente vai discutir tudo isso e muito mais com vocês. Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá, mas a gente já falou demais, né? Agora é hora de começar o episódio. Vem com a gente debater Babilônia no Meia Opinião. Meia Opinião. Já começar avisando os incautos que temos um chazelete entre nós, então já temos uma noção do que vai acontecer aqui nesse podcast. Treta não revelarei hoje. quem é, mas vocês vão adivinhar muito rápido. Em Babilônia, a gente segue prioritariamente 3 personagens. O Jack Conrad, interpretado pelo Brad Pitt, que é, na altura do começo do filme, o ator mais rentável do mundo. A gente acompanha Nellie LaRoy, interpretada pela Margot Robbie, que é uma atriz em ascensão, que nem atriz é ainda, mas quer ser atriz. E a gente acompanha também o Manny Torres, que é um garçom, chofer, faz tudo, né? O contra-regra. Trabalha para um dono de empresa de cinema, mas na verdade ele não trabalha com cinema. Ele trabalha cuidando das festas malucas que o estúdio oferece aos seus atores, aos seus artistas, aos ricos e famosos. O filme começa no final da década de 20, em 1926, para ser mais exato. E o primeiro filme com som da história é O Cantor de Jazz, The Jazz Singer, que sai em 1927. Então a gente tá pegando um dos vários momentos na história do cinema em que tudo muda. E Babilônia vai falar sobre quem tá surgindo e sobre quem vai ficar pra trás e sobre quem vai conseguir se adaptar a essa mudança significativa dentro da indústria. Falar mais do que isso é entrar um pouco demais em detalhes. Eu começo, como sempre, com Gustavo Azevedo. Gustavo Azevedo, será que descobriremos agora quem é a chazelete do grupo? Não, a gente não vai fala descobrir. pra gente o que você achou. Todo mundo aqui é imparcial, Fala pra neutro. gente o que você achou de Babilônia. A gente é tipo um debate político, assim, entre PT e sabe, PSDB. Não tem lado aqui. Deixa eu começar a estabelecer aqui que eu achei. Dentro da carreira do Chazelle, eu acho que esse é o filme que ele tenta se impor mais. Ele pega todo o arcabouço de conhecimento de Hollywood que ele tem e ele traz pra cá, assim, muita imponência em tudo que ele quer fazer, sabe? Tudo que o Chazelle quis fazer aqui em tela, ele quer fazer de uma forma épica. É o tipo de filme que o diretor faz questão de esticar as cenas, de deixar os atores atuando o maior tempo possível, justamente para você lembrar de tudo aquilo que tá acontecendo. Ele quer que você tenha uma experiência muito grandiosa. Eu acho que ele
expandiu muito a noção dele de fazer cinema, e eu acho que ele cai em situações boas por fazer isso, por expandir, mas ao mesmo tempo ele cai em alguns erros que essa megalomania dele trouxe pro filme. Mas assim, minha análise pessoal é que é tão festivo com a própria carreira dele, com a visão que ele tem de Hollywood, que eu achei muito legal. Eu achei, assim, um confetezinho que ele joga sobre ele e sobre a história, a indústria mesmo de Hollywood, de um jeito muito legal de assistir. No final das contas, é um filme muito divertido. Você sai de 3 horas de filme, que era pra ser, assim... Eu achava que ia ser torturante assistir 3 horas de filme. Eu saí, assim, extasiado. Eu fiquei muito feliz de ter visto aquelas 3 horas. Eu gostei muito, gostei muito. É um filme que é muito bem dirigido. Ele é muito bem editado. Ele é muito bem editado. Eu tô apaixonado por esse filme. Apesar de considerar que ele tem, sim, alguns deslizes e alguns problemas, inclusive dentro da própria duração. Vamos ter briga aqui hoje nesse podcast. O filme começa muito bem, cara. Eu acho que o grande problema dele é justamente a duração. Pra mim, foi difícil 3 horas, viu? Eu não achei que eu senti as 3 horas. Dessa leva que 2022 teve, que eu não sei o que é isso, que todo mundo tem que ter um filme de 3 horas agora. Eu acho que foi um dos que eu mais senti, assim, a duração mesmo. Só que eu acho o começo dele, eu acho que ele abre muito bem. Eu adorei o começo desse filme. Não só a festa, mas desde que começa lá com o Manny e a sequência do elefante lá, que, meu Jesus amado, o que é aquilo? Tem uma coisa Drive My Car, né? O nome do filme sobe só com 20 minutos de exibição. Até o nome do filme aparecer ali, essa sequência toda de abertura, pra mim é perfeita. O Chazelle já te dá o tom do que vai ser o filme, sobre o que ele vai falar, aquele ritmo frenético que vai ser o filme todo. E é muito divertido de acompanhar, muito bem filmado, tudo muito bem coreografado na sequência ali da festa, principalmente. Mas depois eu acho que ele se perde, sabe? Eu acho que esse filme, ele tem muitas cenas, assim, muito bem feitas, muito bonitas, só que meio perdidas ao longo do filme. Pra mim, os 2 principais problemas, assim, que me incomodaram bastante foi o roteiro e a duração. Eu acho que esse filme aqui podia ter 2 horinhas, assim, fácil, manter esse ritmo que ele tem, assim, frenético, acelerado, caótico, mas 2 horinhas aí, pra mim, 1 hora de filme foi bem, assim, prolongado mesmo. Chega um momento do filme ali que eu sinto que ele ficou meio perdido, que ele perde o que ele queria falar. Então ele começa ali falando sobre essa transição, esse momento histórico que o cinema viveu, que mudou a indústria pra sempre e as consequências disso, só que meio que você não se importa com os personagens numa certa etapa do filme. Pra mim, o arco do Brad Pitt, a Margot Robbie, o Diego Calva, o elenco aqui não tem nem o que falar, né? Tá todo mundo excelente, maravilhoso. Mas, por exemplo, o arco do Jack Conroy, eu, cara, caguei pra ele. Você não consegue se importar com ele em momento algum, cara. A Margot Robbie, você começa a se importar com ela, de repente você fala, não, ela não tem jeito mesmo não. Deixa pra lá. E de repente ela já tá numa sequência maluca ali de novo. Então, assim, eu acho que eu gosto desse ritmo frenético que ele tem, só que eu acho que ele se perde. Ele fica exagerado. E o Chazelle, ele pega ali coisa... Eu não sou o grande fã do Chazelle aqui, né, gente? Eu adoro o Whiplash. E pra mim meu filme favorito do Damien Chazelle é o Whiplash, mas eu não gosto muito de O Primeiro Homem, né, La La Land. Quem acompanha esse podcast aqui já sabe o que eu acho de musicais, pra mim nem existia, mas enfim. É que eu acho que ele se perde um pouco, ele pega umas coisas assim que são marcas do Chazelle, igual aquela coisa da câmera de ficar indo e voltando, e ele faz ela numa cena 20 vezes seguidas, cara, que... Meu Deus, dá até tontura. Então eu acho que ele dá uma exagerada. O filme pra mim começa muito bem, só que ele perde a mão ali no meio, principalmente no roteiro. Eu acho que ele perde ali a essência do filme, sobre o que é isso. São várias sketches envolvendo essas pessoas aqui, jogadas aqui no meio desse transição aí do filme mudo pro filme falado. Mas a que ponto que você quer chegar? Eu acho que lá no final ele consegue recuperar isso com aquele finalzinho ali gostoso que ele coloca ali com o Manny, mas 1 horinha aí do meio pro fim ele fica bem perdido. Vou falar que eu me diverti também, achei o filme muito divertido, mas eu tô mais com o Lucas, eu tô mais pegado nas críticas do que nos elogios aqui. Eu acho que esse filme tem alguns problemas que são radicalmente diferentes de La La Land, mas os maiores problemas de La La Land estão aqui também, que é o excesso, o exagero, que é o tom repetitivo da história e também aquela coisa
vazia de sentido, assim, sabe? É um filme tão fascinado pela própria estética que ele não vai pra lugar nenhum, assim. Então, apesar de eu ter achado o filme divertido, eu acho que aqui ele repete os mesmos problemas que ele tinha em La La Land nesse quesito. Eu acredito, de verdade, eu vou ser legal com o Chazelle aqui, eu acredito que ele tem uma paixão genuína por cinema e pela Hollywood antiga, sabe? Eu acredito que essa paixão é genuína, que vou dar pra ele esse voto de confiança de não falar que isso é um Oscar bait, que ele é fascinado por Oscar bait. Eu acho que ele tem mesmo uma paixão genuína pela Era de Ouro, ele tem uma paixão genuína pelo cinema de modo geral, pela transição dos filmes mudos para filmes falados, então ok. Só que, como o Lucas falou muito bem, eu iria falar de qualquer forma, essa paixão que ele tem pelo cinema, ela obscurece o julgamento dele de que história ele tem que contar, de como é que, pra onde a história vai, de que jeito que as coisas têm que acontecer, qual que é o encadeamento de situações que é necessário pra você sustentar um filme de 3 horas, gente. Não é qualquer coisa. As pessoas babam no Poderoso Chefão 2, não é à toa, não é qualquer diretor que faria aquilo, sabe? A história tem que ter coesão interna, as coisas têm que ter ligação umas com as outras e elas têm que finalizar de forma satisfatória, não boa, não é que tudo tem que acabar bem, mas a história tem que se finalizar de forma satisfatória. E Babilônia é um trem que vai descarrilhando, assim. Ele começa muito divertido, muito caótico, muito maluco, e ele vai soltando cabine, uma cabine fica pra trás, a outra capota, e vai, quando chega lá no final, tá só o trenzinho, assim, soltando fumacinha, assim, sabe? A carga dele, o conteúdo dele foi embora, acabou. Spielberg fez um filme sobre então, isso que assim, você acabou de falar. Exatamente. É um filme que eu acho que quem tiver a coragem, a paciência, vai se divertir. Não é que ele é um filme ruim de assistir. Eu gostei de assistir ele. Ele tem bons momentos, ele tem momentos até bastante divertidos, inclusive. Mas quando você para refletir sobre ele te entrega muito pouco, sabe? Ele tem... É como se o Chazelle estivesse trabalhando com estereótipos da época e, assim, ele não conseguisse fazer um desenvolvimento de personagem legal o suficiente pra gente ficar investido naquelas pessoas. Então, os personagens viram caricaturas de si mesmos. O astro decadente, com a indústria mudando, com a época dele passando. A atriz porra louca, que quer ser uma super estrela e é vítima da sua própria porra louquice. E é o menininho estrangeiro, o underdog, né? O azarão, que de repente vira um super poderoso e tem que abandonar a integridade dele pra se manter no poder. Então, assim, são todos tropos muito velhos e que não tem uma virada de mesa, assim, sabe? Uma virada de postura, de perspectiva dos personagens. É só como... igual La La Land. Eu quero fazer um filme bonito, colorido aqui, então eu vou investir no filme ser bonito, colorido e... beleza. Escreve aí qualquer coisa aí, tá bom? Vamos lá. Tanto é, gente, que... Para pra pensar. Compara o primeiro ato com o último. O primeiro ato é uma indústria mudando, como a ascensão meteórica da Nelly e a queda vagarosa do Jack, a ascensão meteórica da Nelly. E o último ato é uma perseguição de mafiosos fugindo do país no meio da noite. É uma coisa que não tem nada a ver. De onde isso surgiu? Qual que é o objetivo disso aqui dentro da história? Como é que isso casa com o que você estava dizendo antes? Não casa, simplesmente. Então, assim, não é que eu acho o segundo ato maravilhoso, nem péssimo. Eu acho ele bom, assim. Você se diverte, tem muitos eventos legais e tal. Mas, da aparição do Tobey Maguire pra frente nesse filme, larga a mão. Não. Gente, deu, tá bom. A sequência do Tobey Maguire é perfeita. Eu não sei o que vocês estão reclamando. É muito boa. Não, gente, eu não sei, gente, sei pelo amor porque vocês de reclamam Deus, das gente. coisas boas do filme. Não, gente. Eu tô indignado. Não, eu adoro essa sequência muito também. Chazelete, meu Deus do Não. céu. Cara, que tem a ver aquela merda com o que tava acontecendo? Não tem nada a ver. Transforma um filme sobre cinema e mudanças e traumas e adaptações e evolução e não sei o quê numa história de uns malucos fugindo de um mafioso que pinta a cara. Sabe? Não, é muito Nossa, ridículo. o Tobey Maguire tá Sinceramente. bizarro nesse filme, cara. Mas eu Sinceramente. adorei essa sequência de quando aparece o Tobey Maguire em diante ali. Eu adoro essa cena. Só que pra mim é isso, é um monte de sketch jogada, sabe? Eu adoro a sequência, mas não tem nada a ver com o filme. A gente nem liga muito, porque pro Manny a gente acaba que liga um pouco. O personagem com quem eu mais me importei no filme foi o Manny. Ele é o grande protagonista, né? Pelo menos o Chazelle fez se importar com o protagonista.
Eu sinto que ele queria que a gente se importasse com a Nelly, com o arco do Jack, que tem toda aquela coisa dramática dele e tal, e como ele acaba. Mas eu não consegui de jeito nenhum, porque... Primeiro que o Jack, pra mim, o arco dele ficou meio jogado ali. E a Nelly, só linkando com esse arco aí do Tobey Maguire. Quando a Nelly tá com a dívida de jogo ali, a gente tá cagando. Tipo, a única coisa que a gente sabe dela é que ela chega nos lugares, faz o que ela quer e bebe, se droga. A gente só sabe isso dela. Mostra que ela morava lá numa pensãozinha, a gente não sabe de onde ela veio, quais são os problemas que ela teve, o que ela teve que enfrentar pra chegar até ali. Eu senti que faltou se aprofundar na personagem. E aí, quando ela tá lá pra morrer com a dívida de jogo, eu falei, mano, caguei, velho. Eu me importei com o Manny fugindo do crocodilo, mano. O maior problema da personagem da Nelly é que eu acho que o Chazelle é um pouco até misógino, assim. O Chazelle é misógino e racista. Eu acho que esse é o grande problema. E ele sempre quer abordar esses temas como se ele fosse o cara, o expert. Aquela cena do Sidney com o carvão, por exemplo, ela é tão barata, sabe? É uma emoção uma emoção qualquer. Olha, gente, tinha racismo na época. Ah, tá, beleza. E é assim que você vai tratar, né? E é isso? É assim? É isso, sabe? Não tô querendo dizer que ela não tem impacto ou que ela não tenha acontecido daquele jeito. Ou que não tenha acontecido aquilo com personagens, com atores, com músicos negros na época. Mas é uma emoção muito barata, sabe? É um recurso muito raso pra se usar sobre qualquer coisa. Pega o tropo mais óbvio de todos e joga ali no meio. E ele sempre faz isso. O arco do Sidney podia ser muito melhor abordado, cara, nesse filme. Ele fica também em La La jogado. Land, o Ryan Gosling quer ensinar o John Legend do que é jazz. Essa é a visão que o Damien Chazelle tem sobre raça, sobre racismo. E eu não sei porque que ele insiste. Então, assim, cara, você vai fazer de qualquer jeito? Não faz, sabe? Tira essa parte, fica lá com seu filme, ó, Babilônia So White mesmo, tá ótimo. O problema da misoginia com a Nelly é porque é arrastado, né? Ele começa misógino e ele termina misógino, porque a gente acha que aquele comportamento dela vai ter uma explicação, assim como o Lucas tá exigindo dele, e no fim das contas o que é entregue pra gente é uma exacerbação. Ele cresce essa porra louquice da Nelly e deixa o cara como o certo, tipo assim, a mulher é sempre histérica, a mulher sempre arruma problema pro homem, o homem sempre tem que resolver tudo pra mulher, porque a mulher faz bagunça, e é muito problemático, cara, é bem errado o que ele fez. Mas o que eu acho que o Chazelle quis fazer no sentido macro de filme, e aqui não passando pano pra visão racista e misógina dele, não é sobre isso que eu vou falar. Não passando pano, mas já passando. Não, de jeito nenhum, assim. Isso, inclusive, é um ponto negativo. Mas eu acho que, como eu falei ali no começo, ele tá querendo criar uma... Sim, é estético, mas eu acho que ele tá querendo criar um épico de Hollywood, sabe? No fim das contas, essas sketches, elas ajudam a compor certeza uma visão de épico que ele idealizou. Uma noção de épico que ele idealizou. Quando você pensa nos 3 atos divididos do filme, você consegue pescar pelo menos uma cena icônica que vai ficar com você pra sempre. Babilônia é um tipo de filme que você consegue, daqui 5 anos, citar alguma cena dele de uma forma muito empolgante numa conversa. Você lembra daquela cena que o Brad Pitt fez isso, aquilo. Você lembra daquela cena que a Margot Robbie lutou com um tal bicho. Você lembra daquela cena que... Sabe? A festa, todos os momentos que ele tenta... os planos sequências daquele primeiro shooting que eles fazem, recriando um Ben-Hur fajuto, um negócio meio... O Chazelle consegue fazer o filme ficar na sua cabeça. Isso é muito impressionante, porque às vezes você assiste um filme que tem uma mensagem muito poderosa e que, nossa, esse filme me marcou, essa mensagem ficou comigo, eu estou carregando comigo essa mensagem. Mas no fim das contas, às vezes, essa estética e essas imagens e esse ideário de filme não ficou com você de fato. Às vezes fica só um resquício. E Babilônia vai ficar. Babilônia é o tipo de filme que... É por isso que eu comparei muito com uma expansão do que ele propôs em La La Land. La La Land já tinha um pouco essa visão, só que ele se escora muito no que os outros musicais já fizeram. E aqui, como ele tem uma bagunça de gênero, ele não sabe... Mas aqui não. Aqui é o Singing in the Rain todinho, cara. Inclusive, porra... Mas assim, como ele não tem só o musical pra se escorar...
ele consegue viajar pelos gêneros. E aí, o que vocês falaram de, no final vira um filme de máfia, ele tá brincando com os gêneros de época, entendeu? Ele tá, assim, surtado, ele simplesmente falou, eu quero colocar todos os gêneros possíveis dentro do meu filme e fazer um épico. Então, no meu ponto de vista, assim, lendo o Babilônia, foi isso, o Chazelle querendo transportar, fazer uma viagem com a gente, pegando na nossa mão e fazendo a gente viajar pelos gêneros e passar por essa transição com a gente e explicar o que aconteceu naquele período pra acontecer a Era de Ouro. Tipo, olha por que o cinema é tão foda, porque essas coisas tiveram que acontecer. E aí a gente vai acompanhando sketches, sim, eu acho que tem um valor Saturday Night Live ali, de a garota branca chegou na universidade e não sabe conter o tom de voz, sabe? Tem umas coisas meio assim, Saturday Night Live, mas parece que esse tipo de abordagem dele traz uma rapidez, uma certa fluidez pro filme que, na minha opinião, não demorou pra passar, sabe? Eu lembrei muito do Tarantino, cara, assistindo esse filme. É porque tem o Brad Pitt e a Margot Robbie. Talvez. Não, mas... além disso... Não, mas é porque ele é aquele cara que você vê que ele é realmente apaixonado pela história do cinema e tudo mais, ele quer passar isso, e aqui ele tá tentando fazer o Pulp Fiction dele, cara. Cocaína não falta. Pulp Fiction é aquele monte de história ali com personagens diferentes, passando ali fora de ordem cronológica, só que você tem aonde a história se amarra. Ali o Tarantino tem aonde se escorar, o roteiro, por mais que conta histórias diferentes ali, desconexas, elas se conectam depois. O Chazelle, ele tem um contexto onde ele joga todos esses personagens e parece que ele tenta evidenciar mais o contexto do que os personagens, do que as histórias dos personagens. E aí eu acho que, cara, o que me tirou mais do filme é isso. Mas eu tô com você, Gusto, na questão das cenas. Pra mim, esse filme aqui, todos os atos, ele tem pelo menos uma ou duas cenas assim que eu ri alto e que são muito bem feitas, muito bem coreografadas, muito icônicas mesmo, que fica na cabeça depois de ver o filme. O maior acerto desse filme é realmente a estética, gente. Cara, não tem... O Brad Pitt, com ânsia de vômito, sendo obrigado a beijar a mocinha do filme. Isso não vai sair nunca da minha cabeça. Essa cena pode ser tosca, pode ser galhofa, pode ser ridícula, mas ele acertou muito. É a finalização perfeita daquela construção toda que ele fez. É assim, ele tá escrevendo, todo mundo tá correndo, o Manny vai atrás da câmera pra fazer a cena dar certo. Tem gente morrendo em set. O cara tá cagando, o cara tá cagando. O cara tá cheirando e bebendo, e era assim, sabe? Ele atesta, era assim mesmo. Os produtores faziam isso, ele banca isso, sabe? Ele não tem problema em falar isso. Ele vai bancando essa ideia. E todo mundo quer que a cena dê certo. Até os atores que estão mortos já estão pedindo pra dar certo. No final, ele fecha aquela cena como se nada daquilo que tivesse acontecido pra trás importasse. A única coisa que importa é o ego do protagonista, é o ego do produtor, entendeu? Então, ele vai fechando algumas ideias, por mais que elas não sejam macro exibidas, ele vai fechando essas micro ideias que ele tem da atriz que sabe atuar, que é muito boa, mas ao mesmo tempo é muito indecente pra época. Ela é muito fora do tempo. Ela é muito fora da casinha, ela já sabe que ela é uma estrela. Então ele vai trabalhando esses estereótipos e por mais que sejam clichês, ele explora as nuances disso, sabe? Ele vai cavucando os potenciais daqueles personagens. O que falta, eu acho, é o que o Lucas apontou. Eu acho que falta um pouco de background, falta um pouco de por que eles estão fazendo isso, fazer aquela análise mais... A gente tem falado muito sobre isso, aquela análise meio psicanalítica, assim, meio, volta no passado pra entender o porquê eu sou assim, pra poder dar um desfecho no personagem. Falta um pouco dessa pegada, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não tá se esforçando pra fazer isso, ele nem queria mesmo fazer. Talvez seja uma desatenção que requer crítica, tanto é que nos momentos de desatenção mais grave ele pode ter sido racista e misógino. A gente já apontou aqui. Até que ponto o Chazelle vai começar a inflar o ego dele e fazer esses filmes que ele só vai cuidar dos estereótipos. É uma coisa assim que em Babilônia não chegou a me deixar desconectado do filme, a ponto do que vocês estão falando que aconteceu com vocês. Mas o Chazelle pode incorrer nesse mesmo erro de uma forma mais pitoresca e talvez ser até cancelado futuramente. Então ele tem que tomar cuidado em como ele faz, né, esse tipo de abordagem. Mas em Babilônia não me incomoda. Cara, uma cena que ficou muito na minha cabeça, que eu adorei, que eu ri muito, foi a primeira cena que eles tentam gravar com a Margot Robbie com som. E eles têm que repetir ela 500 vezes
Meu E teve Deus uma do coisa céu, muito cara. boa que ele fez na hora de executar essa cena, que foi não pular takes. Ele mostra, sabe, os 7 Um atrás takes. do Não outro. vai, não tem um corte, vira assim, a take 45, aí do Sim. 45 pula pro 150. Não, take 1, take 2, take 3, take 4. Aquilo vai te dando uma agonia. Vai. Porque quando pula, você entende, beleza, eu fechei a ideia, ó, a ideia é que tá demorando muito, vamos cortar. Ele não deixa Ele cortar, segura. então ele faz todos os 7 takes. Ele mostra como uma cena de 40 segundos levou, sabe, 1 hora pra ser feita. A ansiedade então, da, assim, da isso- atriz, né? O que Não, isso é muito tenso. Tem algum, eu concordo com o Gusta em partes sobre essa ideia de a gente ter cenas muito marcantes. Eu vou convencer vocês. Só que eu acho que, assim, a gente tá falando de cenas muito marcantes num emaranhado de nadas. E não é o problema não é ser caótico. Eu acho que o que acontece aqui é ele consegue fazer muito bem até metade do filme, mais ou menos, até um pouco mais pra frente da metade, muito claramente na nossa cabeça a transição do caos do cinema mudo pro, vamos chamar de profissionalismo do cinema falado. Isso é muito claro, sabe? Ele mostra que o mundo tá mudando o mundo do cinema tá mudando de maneira muito clara, porque você vê na primeira cena, nessa cena dela gravando com som pela primeira vez, que assim, as coisas mudaram e as coisas demandarão mais profissionalismo agora. Então, o espaço para atores e atrizes absolutamente descontrolados, ele sumiu. Ele não sumiu de uma vez, mas ele vai sumir. Não vai haver mais esse espaço. E assim, é muito legal o filme. Eu acho que o filme é perfeito, assim. Perfeito é um pouco demais. Esse vai mas ser o filme é corte. excelente. Eu acho legal esse filme. Esse filme é perfeito. Luiz Leão. Vai ser o corte. Eu acho que esse filme é excelente até ali a conversa que a Jean Smart, maravilhosa Jean Smart, tem com o Jack Conrad. Vamos falar dela. Até aquele momento ali, eu falo assim, beleza, é isso. Você fechou a ideia, cara. Beleza, tudo bem que foi com um diálogo e não com uma cena, mas assim, você fechou a ideia. Meu filme é sobre isso, ótimo. Meu filme é sobre as transições pelas quais o cinema passa e como elas são muito duras. E aí você chegar no paralelo do final do filme, ele mostrando que toda a dor que ele mostrou pra gente durante as 3 horas dele, ela tá ridicularizada no Cantando na Chuva. O que o Chazelle fez foi basicamente pegar o Cantando na Chuva e falar assim, tá, mas será que isso aqui foi engraçado assim mesmo? Será que isso aqui foi engraçado pras pessoas envolvidas? Eu sei que não. Então ele fazer uma desconstrução do Singing in the Rain, que é uma comédia, pra trazer o lado mais problemático daquela transição, né? O lado festivo, mas também o lado problemático. Se o filme tivesse acabado mais ou menos por ali, nossa, nós fechamos a ideia. O Jack agora ouviu umas verdades e é isso. Minha ideia era essa, era mostrar que a transição acontece, que a transição é necessária, que os filmes serão duradouros, mas que tem muita dor no caminho. E daqui a muito tempo você vai estar imortalizado, mas tem muita dor no caminho. Legal, o conceito ali tá maravilhoso. 20 minutos depois tem um mafioso levando você pra 3 cavernas pra ver um cara comer rato. Então é assim, Tobey Maguire passando patético, maquiagem gente. de 10 minutos. Do Tobey Maguire pra frente é patético. Eu detesto o último corte do filme. Cara, o Chazelle pôs corte de filme contemporâneo no final da história dele. Não, o último corte não dá. Não. Pera lá. Bizarro. Vocês não gostaram? Horrível, Odiei. Lucas. Odiei. Eu quase tive um AVC naquele final. Nossa, eu achei eu gostei horrível. pra caralho, velho. Real, gente. Tá, Eu gostei. eu juro por Deus que eu fechei o olho. Eu juro. E eu amei o filme. O Chazelle para de contar a história que ele está contando pra mostrar pro público dele como ele, Chazelle, gosta de cinema. Sim, vergonhoso, pra falar a verdade. Eu detestei aquele finalzinho, mas assim, eu já detesto o terceiro ato Adorei o por finalzinho. completo. Mas aquele finalzinho, meu amigo. Mas enfim, só que eu acho que tem algumas outras coisas. Aqui eu acho que... O Gusta nem fala, porque o Gusta é Chazelete. Mas eu acho que tem uma coisa que Eu até o nem Lucas sou, foi muito bonzinho. mas enfim. Que foi com o Brad Pitt. Eu acho que o Brad Pitt tá tão no automático nesse filme, gente. Eu acho Ele tá, tão, parece assim, ele é ator, sabe? né? Parece o Brad Pitt Ele ator. tá muito no automático. Não assim. parece que ele tá atuando. Eu acho que a gente pode muito falar do Diego Calva, que tá muito bem. E assim, Margot Robbie, né, não precisa nem falar. Margot Robbie, ela consegue fazer até mais do que o filme consegue entregar pra ela. Apesar de, beleza, vamos chamar a menina que é famosa pela Arlequina pra fazer esse personagem aqui. Então é mais uma coisa que é tipo assim, o tropo da pessoa, da mulher meio maluca mesmo. Então a Margot Robbie entrega bem, mas é um papel com características muito familiares a Óbvio ela, que inclusive, ia dar certo sabe? pra ela. É.
bem próximo. Então o filme não... Eu não sei se ele quer chocar pela orgia no começo, ou o que é, mas ele atira pra tudo quanto é lado, sabe? Eu acho que a coisa não fica muito bem centrada. São filmes absolutamente diferentes, mas já que a gente tá falando de paixão pelo cinema, olha como o Spielberg tem um controle absoluto sobre a história que ele quer contar. Ele consegue controlar cada shot, cada passo, ele consegue... Tudo aquilo ali tá tão absolutamente idealizado e centrado na cabeça dele, e você pega a Babilônia, que quer atirar pra tudo quanto é lado, e quer focar só em estética. De novo, filmes radicalmente diferentes, mas assim, como eles têm a proposta de elogiar o cinema, eu acho que é uma comparação de filmes que aconteceram no mesmo ano, e que os Fabelmans é um pouco menor só, e você ter uma diferença radical em como controlar uma história. Eu acho que o Chazelle dirige bem o filme em termos de onde a câmera vai estar e qual vai ser o corte final com relação a determinados shots. Tem cenas muito bonitas aqui, a cena da primeira festa é muito legal, muito bem dirigida mesmo, mas em termos de ter controle sobre o corte final, tipo, esse corte tem que ser desse jeito, ele tem que ser equilibrado dessa maneira, ele tem que entregar um produto de certo nível, eu não acho que dá pra falar que esse filme é bem dirigido. Tudo isso, gente, eu estou dizendo que é um filme divertido, viu? Quem quiser dar umas risadas e tiver paciência pras 3 horas, que eu sei que nem todo mundo tem, vai lá, vai ver Babilônia, tire suas próprias conclusões, sabe? Você vai rir, você vai chorar, tem muita coisa legal, tem muita coisa maluca. E quem não tiver paciência vai ver o TikTok do Vitor Fernando, pronto. Mas é um filme bem descompensado, assim, e não no bom sentido. Eu acho que ele é bom, sim, porque ele faz uma homenagem também ao caos do cinema, até do cinema pré-anos 20, sabe? Que era, joga 1 milhão de figurantes lá, correndo pra tudo quanto é lado, e o cinema era assim, e o cinema tava passando pelo fim desse momento, né? Com os cards e contando histórias um pouco mais conexas já nessa época, muito por conta da concorrência do cinema europeu, que fez os americanos progredirem um bocado ali, tentar dar uma desvinculada daquela coisa boba. Mas assim, tem uma menção muito legal lá aos vaudevilles e aos Nickelodeons, que o Jack Conrad falando que os pais dele iam no vaudeville e no Nickelodeon. O cinema, gente, começou como uma espécie de intervalo entre danças de vedete, sabe? Então era um lugar só pra quem era pobre, pra quem era trabalhador braçal, que o cara ia lá gastar um dinheiro dele com uma cerveja, ia ver umas vedete, ia ver umas stripper, mulher pelada, e no intervalo de uma vedete pra outra, passava um filme. Então assim, o cinema tinha uma imagem muito ligada à pornografia, ao vazio, a coisa que não tem nenhum valor artístico, a coisa que não tem nenhum valor nem estético e tal. Então você pega ali já nos anos 20 uma onda em que a Nelly tá embarcando um pouco nisso ainda, nessa impressão de que o cinema era assim. E aí, quando o cinema começa a ter som e quando o cinema quer se ampliar, ele quer ser bem recebido e bem aceito para outros públicos, ele não pode mais ser desse jeito. Então ele se profissionaliza bastante. E aí você não tem mais espaço para esse tipo de ator. O problema não é só a voz dela. O cinema passa a demandar uma disciplina que vai requerer outras pessoas. A ideia é que pouquíssimas pessoas vão se adaptar àquilo, porque tudo mudou. Essa é a grande questão. Tudo mudou. Você gravar 15 filmes diferentes ao mesmo tempo ali no deserto, e no shot seguinte você tem um estúdio todo fechado pra você gravar uma cena de 2 minutos. Essa transição é muito legal de acompanhar também. O filme, quando ele tá falando de cinema, ele é maravilhoso, assim. Ele é bem, bem divertido, bem legal de acompanhar. Quando ele para... Qual é o seu problema com notas falsas, tingidas, que se molham e revelam verdades que estão dentro do ser, entendeu? E que se aprofundam na inconsistência humana em pagar uma dívida, entendeu? É praticamente o seu Barriga cobrando o aluguel do Chaves, que é assim, entendeu? Seu Barriga cobrando o aluguel do Chaves? Do Chaves não, o Chaves... Mas um nível muito acima, assim. Ai, que erro. Mas é doido, né? Que seu Barriga deixa o Chaves morar lá de boa, assim, só, né? Ele cobra do seu Madruga, mas o Chaves ninguém paga. O seu Barriga não cobra aluguel do Chaves porque ele, na verdade, ele é só dono das propriedades. A vila é da construtora. Então, como o Chaves colocou o barril dele na praça, então o seu Barriga não tem jurisdição. Mas o Chaves tem um apartamento, amigo. O Chaves mora no 8. Ele não mora no barril. Tá um easter egg de Chaves. E aí eles não cobram. O Chaves não mora no barril? Não, você não sabia? Meu Deus, eu descobri isso agora, velho. O seriado no México chama ele Chavo del Ocho, que é o Chaves do 8. E ele fala em alguns episódios, eu não moro no barril, eu moro lá no 8.
Mas nunca E mostra, assim, né? seu barriga nunca... Não, nunca mostra. Não, seu barriga nunca cobra aluguel dele, ó. Fica com dó. Ele fica lá em Beleza. situação de barril. Exatamente. Enfim, Babilônia é tipo essa conversa Eu nossa. até perdi o que eu ia falar agora, que a gente saiu de Babilônia pra Chaves. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a premiação. Vamos ver de pessoas que pensam radicalmente diferente, no caso eu e Gusta, especialmente, pensando radicalmente diferente aqui com relação ao filme. Mas eu vou começar com o Lucas pra perguntar uma coisa bem difícil, Lucas. Babilônia foi indicado só a 3 Oscars: design de produção, melhor trilha e melhor figurino. Você acha que a esnobada que Babilônia levou da academia foi injusta? No sentido, não justiça e injustiça, ok, mas assim, você acha que é compreensível que esse filme tenha ido mal na academia, mal no Oscar? Ou não? Tem alguma coisa que você discorda aí? Sim, completamente compreensível. Próximo. Eu acho que essas indicações aí tá de bom tamanho. No máximo aí quando a gente tava entrando pra gravar aqui, a gente comentou sobre indicação de melhor fotografia. No máximo fotografia, que realmente o filme é completamente estético, né? O que o filme mais tem de... O Gustavo falou muito bem sobre isso aqui. O que o filme tem de mais bonito, o que o filme tem de melhor é a estética. Então, eu acho que valia ali uma de fotografia, mas tá em design de produção, então já estão valorizando isso daí. Eu acho que nas categorias que ele tá, é isso que ele devia estar concorrendo mesmo. Não tem muito mais. Não devia estar em melhor filme mesmo, não devia estar em melhor diretor. Roteiro, então, não tem, né? Mas eu acho que a academia já reconheceu o que devia reconhecer mesmo, e é isso. Tiraram o prêmio do Chazelle. Enfim, tô brincando, não vou entrar nessa disputa. Eu só não falo que tiraram La La Land do Chazelle. Porque era Moonlight. Porque Moonlight é muito melhor, muito mais filme. O Gusto adora que La La Moonlight. Land. É, Também. realmente. Mas eu amo La La Land, eu acho assim... É igual ele ficou ontem com a Beyoncé e o Harry Styles. Sim, ó, teve o Grammy recentemente, né, gente? Vocês viram esse horror que foi o Harry Styles ganhar no lugar da Beyoncé. Eu queria ter sido Kanye West, ter lá pegado o prêmio da mão do Harry Styles. Se eu fosse você, eu não falava isso não. Foi a única vez que o Kanye West fez alguma coisa certa, foi ter pegado o prêmio da menina e falado que a outra merecia. Que no caso, as duas vezes... Nem isso, né, amigo? No caso, as duas Tirar vezes... o troféu da mão de uma menina de 18 anos que tá lá pela primeira vez na vida ganhando um prêmio musical. Ai, Pelo amor de Deus. Enfim, não se faz isso, mas ele deveria ter feito um tweet depois da premiação. Esse episódio tá uma zona igual Babilônia. Sim. A gente tá fazendo uma metalinguagem Meu aqui. Deus. Esses dias eu vi um negócio assim. Você quer saber quando um homem faz um mansplaining pra outro homem? Quando eles têm um podcast. E é isso. É. Não, o a ápice gente do aqui mesmo. cagando regra pra misoginia e pro racismo enfim. do Chazelle. Tipo, quem é vocês? A gente só não vai alongar esse assunto pra não errar mais, né? Pra não cagar mais no assunto. A gente podia gravar isso aqui num vestiário, que não ia ter nenhum constrangimento social. Nossa Senhora. Clube do Bolinha. É, Vai lá, premiação e Babilônia. E eu acho que assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme, por incrível que pareça, não foi só a estética, foi o som. Eu gostei muito da trilha do filme. Eu acho muito legal, assim, como ela é toda construída nos metais e como ela vai crescendo. Tem uma orquestra, assim, e ela é toda metal, assim mesmo, né? Ela é toda saxofone. E eu queria que ela tivesse sido indicada para melhor som, mas ela tá indicada para melhor trilha original. Então, assim, já me deixa um pouco feliz. O problema de melhor trilha original é que, assim, as cenas, elas são muito marcantes. E a trilha não é tão marcante assim. Então... É a mesma, na verdade, né? 3 horas de filme e você tem, assim, mudanças instrumentais ou mudanças de altura da mesma Mas trilha, é a mesma da mesma trilha. música. Mas eu não achei ela tão marcante quanto as cenas que o Chazelle construiu. Então, eu não acho que, na questão de trilha, ela merecia. Eu acho que ela merecia mais som, porque eu acho que a estrutura do filme é montada muito... Tem um arranjo, sabe, que entra, que sobe, desce, muito bem feito no filme, tirando a própria mixagem, né, enfim, a entrada de voz, saída e a da trilha. Então, eu acho que deveriam trocar as categorias de trilha pela fotografia, porque eu acho a fotografia insana, eu acho muito
muito boa. Apesar de que eu acho também que outra injustiça foi de Decision to Live, que tem uma fotografia incrível, mas vai dar fotografia pra um filme internacional que nem foi indicado. Então, assim, eu tô pedindo demais. Não, Decision to Live é a grande esnobada do ano, né? Assim, eu acho que disparado, mais até do que After Sun. Mas, assim, apesar de ter sido o maior defensor e ser muito fã do Chazelle, eu preciso ser justo e falar que esse filme não merece estar figurado entre os grandões do Oscar, sabe? Ele é um filme muito divertido, ele é um filme que eu achei muito legal, eu indico pra todo mundo assistir, sabe? É um tipo de filme que, desses da corrida do Oscar que eu assisti, que eu indico pra muita gente. É um filme muito bom pro público geral, pro público que não é tão ligado em crítica, pro público que quer se divertir com o cinema, que quer ir pro cinema e ter uma experiência legal. E é uma experiência muito boa de ter no cinema, Babilônia, porque ele é um filme grandioso, ele é um filme com takes longos, ele tem planos sequências, ele é muito legal. Mas ao mesmo tempo, ele não é um filme que, sabe, ele não impressiona no sentido de atuações. A gente já comentou, ele é muito protocolar nas atuações. Como o Lucas mesmo apontou, ele não tem um roteiro espetacular. Ele é só uma montanha de sketches super divertidas que contam suas histórias, suas micro-histórias, mas ele não faz muito mais do que isso. Mas o meu ponto é esse, ele não precisava ter feito tanto. Eu acho que ele me deixou tão entretido que eu nem pensei em Oscar quando eu terminei de ver. Eu não fiquei bitolado em, sabe, qual a indicação, o que esse filme tem de mais impressionante. Então, pra mim é isso, foi a experiência. Ok, eu acho que é isso aí mesmo. Também faria a mesma coisa, eu trocaria fotografia, eu trocaria a trilha sonora original por fotografia. Eu acho a trilha legal, assim, ela combina bem com o tom visual do filme, mas ela também é pouco original, né? Um filme de muitas horas em que você tem a mesma adaptação de uma mesma trilha e não foge muito disso. E acho assim, quem tiver elogiando efusivamente o elenco, cara, esses dois atores têm outros filmes em que eles estão muito melhor, o Brad Pitt e a Margot Robbie, pelo menos. Então, não apontaria muito para outro lado, não. Eu acho que as indicações estão mais por aí mesmo, apesar de eu achar esse filme 10 vezes melhor do que Triângulo da Tristeza. Então, né, talvez pudesse estar lá, pra vocês terem ideia como é que ficou isso aqui. Mas tá bom. E aí, antes da gente falar de pantufas, vamos falar aqui da filmografia do Damien Chazelle. Vamos falar de escrito e dirigido, tá? Vamos tirar aí o primeiro homem do jogo, porque o roteiro não é dele, nem a adaptação do roteiro não é dele. Vamos falar da filmografia escrito e dirigido dele, que contém Whiplash, La La Land e Babilônia. Onde é que vocês acham que esse filme tá colocado entre esses... vocês são muito malvados. Eu já tô esperando deles o que vocês vão fazer. Não, vocês já sabem, né? E assim, a gente tem que lembrar de coisas muito claras. Assim, o Whiplash tem 10% do orçamento e da ambição de La La Land, tem 5% do orçamento e da ambição de Babilônia. Mas a gente avalia por gosto pessoal, claro, mas também por conta de como os filmes são estruturados, né? Lucas, o que você acha? Pra você ver que dinheiro não se compra tudo, porque o Whiplash continua sendo o melhor filme do Chazelle. Cara, pra mim o top 3 aí, né? Whiplash, Babilônia e La La Land. Cara, o Whiplash, eu sou apaixonado nesse filme, eu adoro como o Chazelle dirige. Pra mim o som aqui já... O Chazelle, ele já mostra que ele tem essa habilidade aí pra encaixar muito bem o som e a trilha no filme, desde de Whiplash. E é um filme ali de baixo orçamento, que ganha muito por conta do elenco, né? Do J.K. Simmons e do Miles Teller, mas que é muito bem dirigido. É um filme bem, assim... Você tem ali 2 atores o tempo todo, praticamente só os 2 ali em tela. E um filme sobre música, aquela trajetória, né? De tentar ser perfeito, né? No que você faz. E o Chazelle dirige isso muito bem. Ele é sufocante e... Cara, eu adoro esse filme. Adoro o final dele, inclusive. Inclusive tem o subtítulo, né? Whiplash em busca da perfeição. No Brasil ele tem o subtítulos. E Babilônia pra mim fica em segundo lugar porque o filme ele tem todos esses problemas, né, que eu mencionei, que eu senti muito a duração dele, mas ele tem grandes, ótimos momentos, tem várias cenas icônicas, muito bem dirigidas, muito bem filmadas, coreografadas. Então ele fica ali no meio do caminho pra mim. E La La Land, né, gente? Musical pra mim não dá, né? Então fica aí na última posição que ele puder estar, ele fica. Gusta. Nossa, vocês são muito cruéis. Gente, ó.
Eu acho que eu sei o seu, mas não vou estragar Não a vai experiência. arriscar. Eu vou Tem o deixar Ryan você Gosling, falar. e é um musical, gente. qual não, é? primeiro que o Lucas não gosta de musical, então ele não pode opinar nessa pergunta. Eu já cortaria, se eu fosse o host, eu já teria cortado ele. Mas assim, eu queria só começar a fazer uma introdução, uma reflexão que eu tive aqui. Eu tenho a impressão de que o Chazelle, ele é um diretor muito de ritmo. Todos os 3 filmes dele, eles são filmes que, por mais que o roteiro não esteja 100% alinhado com uma estrutura clássica, né? Que ele vai contar uma história mais concisa, etc., como é o caso de Babilônia, ou em casos, por exemplo, que o roteiro tá super afiado e ele tem poucos atores e pouco dinheiro pra fazer o filme, mas é o que ele tem, ou no caso de La La Land, que é um musical que ele precisaria totalmente de ritmo para fazer isso. Todos esses filmes, eles têm ritmos muito... Apesar de serem os 3 bem frenéticos, assim, eles são filmes que acontecem coisas muito rápidas, ele consegue estruturar isso tudo muito bem em tela. Ele consegue passar a história dele adiante, ele consegue passar aqueles sentimentos adiante. Então, eu categorizaria o Chazelle, assim, como um diretor de ritmo. Sem contar que se o Biden baixar uma lei hoje proibindo o uso de jazz no cinema, o Chazelle aposenta. Ele aposenta. Nunca mais faz nada, assim. E eu acho que se ele continuar nessa pegada, os filmes dele vão continuar sendo cada vez mais enérgicos, mais legais. E o meu top, assim, eu aposto na trilha, que eu acho que, como ele é um diretor de música, não tem uma pessoa que esquece aquele tan 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 tan. Gente, é La La Land. É icônico em todos os sentidos. A trilha é icônica. Você vai lembrar da Emma Stone com aquele vestidinho. Se eu falo assim, Emma Stone, você vai lembrar dela com o vestido amarelo fazendo assim. Eu fiz uma pose aqui que você sabe qual é. Entendeu? Ele é muito imagético. Não é Cruella, não? Que você vai lembrar dela? Não é assim, você sabe. Cara, Gwen do Spider-Man. Quando você pensa em musical moderno, um musical contemporâneo, você vai pensar em La La Land, é o top of mind. Ele conseguiu fazer o musical, assim, mais relevante dos anos 2010, sabe? Então, é uma coisa que vai ficar por muito tempo na nossa cabeça. É um dos filmaços dele. Eu acho La La Land muito bem feito. Planos incríveis. E aí, depois a gente tem Whiplash. Eu tô com o Lucas, né, nesse caso. Eu errei a ordem. Errou? Eu jurei que você ia pôr o Whiplash por último. Eu acho que a gente tem o Whiplash em segundo, mano, porque não tem nem como, ousa fazer isso. não tem como Não tem sketches e uma estética e uma energia superar um roteiro muito bem feito e uma direção muito assertiva, né? Então, o Whiplash é muito bom, é um filme incrível, você sai dele extasiado também. Babilônia, por último, porque eu fui obrigado a fazer um ranking. Mas eu deixaria os 3 filmes do Chazelle um do ladinho do outro, porque eu acho que, assim, ele é um... Eu tô muito com o Chazelle, eu tô fechado com o Chazelle. Esse sou eu. E é engraçado porque nos 3 filmes tem alguém querendo ensinar música pro outro, né? O único que é problemático é La La Land, porque é o Ryan Gosling querendo ensinar o John Legend o que é jazz. Mas aqui tem o cara da banda do Sidney querendo falar pra ele que o saxofone dele tá desafinado. Nossa, e é muito bom. Desafinado. O saxofone não, o trombone. Olha como ele é bem humorado, gente. Olha como o Chazelle sabe fazer. Toda ele vez tem tempo alguém de humor. querendo ensinar música pro outro. É muito legal. O meu é exatamente igual ao do Lucas. É o Whiplash, Babilônia e La La Land. Isso é gosto pessoal. Eu acho que La La Land é um filme melhor do que Babilônia. Vamos dizer assim... De novo aquela coisa, né? O que eu gosto versus o que é melhor. Eu não tenho a menor dúvida de que La La Land é um filme melhor do que Babilônia. Mas pra gosto pessoal, é Whiplash, Babilônia e La La Land. Whiplash porque, apesar de ser mentiroso musicalmente, é um filme muito fechadinho, assim, muito amarradinho. Ele é bem legal aonde ele quer ir, sabe? Nessa... pra usar o subtítulo brasileiro, nessa busca pela perfeição. É muito interessante. Ele é uma espécie de... Lembra muito Cisne Negro, né? A gente sempre fala muito sobre Total. isso. Ele não é um filme psicológico, um suspense psicológico como Cisne Negro é, mas são 2 filmes falando sobre a busca pela perfeição na arte. Então é uma coisa que... Uma repetição temática que é muito legal, assim, muito válida. 2 filmes muito diferentes, mas que tem uma boa repetição temática aqui. La La Land é chatíssimo, mas é muito bem executado, é muito bonito e tal, muito colorido. E Babilônia tá em segundo pra mim entre esses 3, porque ele é muito divertido, porque ele é um filme muito legal de assistir, assim. Independente das críticas que a gente fez aqui hoje, ele é muito legal de assistir. Bom, de forma mais sucinta, porque a gente já teve várias oportunidades pra repetir os mesmos
mesmos tópicos sobre o que a gente gostou e não gostou, mas eu quero saber de vocês quais são as pantufas de vocês pra Babilônia, começando por Gustavo Azevedo, pra gente ir fazendo uma decrescente aqui. Gente, sério. Péssimos, vocês são péssimos. Vamos lá. Babilônia, dessa temporada, dessa corrida ao Oscar, apesar de Babilônia não ter figurado aí entre os grandões, né? Apareceu, as pessoas se importaram com o filme, de um diretor que já é consagrado, ele é daquele tipo assim que mal conheço, mas já considero pacas, porque o Chazelle, ele é novinho, pesquisa aí, Damien Chazelle no Google, gente, pra vocês verem, o cara é mó novo e ele tá aí figurando entre os diretores mais hypados do momento. A gente sabe que é um diretor que sempre que ele lançar alguma coisa a gente precisa dar uma atenção especial, e não foi diferente com Babilônia. Tem a questão do Hollywood bait, assim, do Oscar bait, e é intencional sim, Luiz. Eu só queria te falar que ele, assim, você quis passar. É evidentemente óbvio, né? intencional. Evidentemente intencional. O que eu quis dizer aquela hora, assim, vamos tomar o argumento por valor de face, sabe? A ideia de, beleza, ele nunca vai dar entrevista dizendo que o filme dele é Oscar bait. Ele vai dar entrevista dizendo que ele ama o cinema. Sim. Então vamos pegar a versão dele pra analisar as temáticas que ele usa, entende? Mas que é um Oscar bait, cara, não tem a menor dúvida. Mas a menor dúvida. E isso é legal porque a gente precisa entender que é um assunto que ele domina, é um assunto que ele gosta de falar, e ele tá juntando com a realidade do mundo, posta. Não é de mau gosto ele fazer isso, ele não faz isso porque ele é uma pessoa ruim. Dê o crédito ao Damien Chazelle, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá aparecendo no mundo, né? Ele quer, no fim das contas, ele tá fazendo um filme para as pessoas assistirem. Mas eu acho que a gente sempre espera um pouco de variação temática, né? É uma coisa que a gente sempre tenta pedir desses diretores que estão surgindo, né? Tudo bem que eles têm a filmografia muito pequena ainda. E o Scorsese fez 40 filmes de máfia antes de começar a fazer uma comédia ou um filme de monge. Se o Jordan Peele consegue, por que vocês não conseguem? Você podia tentar variar um pouco o tema, sabe? O filme pode ter sua cara e falar de uma coisa radicalmente diferente do anterior. E nisso o Ari Aster tá até na frente, porque o Ari Aster fez um filme super drama familiar, depois ele fez um filme de culto, e agora ele vai fazer um filme surreal. São todos de horror, claro, mas ele vai fazer um filme de surrealismo. Então, assim, ele, nessa leva aí de novos diretores, ele ao menos tá atirando pra outros lados, sabe? O Chazelle, eu sinto que ele tá muito... A gente usa de play it safe, né? Ele tá jogando na defesa total, assim. Eu vou fazer sobre coisas que eu acredito que eu domino, que eu gosto, e eu vou tentar extrapolar em cima delas. Mas eu não vou pegar roteiros muito diferentes, pegar coisas, vou escrever sobre outros tópicos pra tentar me diversificar, nem nada. É que você tá ainda esquecendo da Greta Gerwig, né? Exatamente. Que é dessa nova leva de diretores, ela é incrível em como ela consegue mudar a temática, assim, da água pro vinho. Incrível, ela é foda. Inclusive, doido pra ver Barbie. Barbie vem aí, vem aí. Vou dar 8 pantufas, porque apesar de ter sido um filme que foi lançado em temporada e que a gente sabe que o Chazelle tem a pretensão com esse filme de estar no Oscar, eu acho que ele é um filme que não precisa ter esse peso. Eu acho que é um filme que muita gente vai gostar. Eu acho que é um filme que ele é super divertido. Ele é um filme muito bem executado em todos os termos técnicos dele. É muito difícil você notar problemas técnicos nesse filme, tirando atuações automáticas, que aí já é um problema. Mas não sei se o Chazelle teve tanto punho, tanto peso na atuação de um ator veterano como o Brad Pitt, por exemplo, que no fim das contas parece que tá sendo ele mesmo. Ele parece que é o Brad Pitt jogado lá no filme, com um bigode fantasiado, com um chapéu. Então, às vezes fica meio caricato por causa disso. E tem esses probleminhas, e eu acho que realmente o maior problema é o roteiro. O maior problema, sim, é a forma com que a história é conduzida e como ela vai se perdendo aos poucos. Mas eu acho que o conjunto da obra é tão legal que não tem como eu dar menos que 8. E eu queria só apontar, antes de passar pra vocês, que eu odiei o último minuto do filme. Eu odiei. Se vocês quiserem terminar e sair da sala do cinema quando piscar a primeira luz, umas cores, fecha o olho e vai embora, mesmo que você tropece, cai, vai de gatão, mas vai embora. Gente, não, e o tanto de ataque epilético que aquela porra vai dar nas pessoas. É uma tortura, tinha que ter um ataque. Pensando naquilo. Tinha que ter um aviso. Mas eu acho que cinema já é preocupante pra quem, enfim, não é como se você estivesse olhando o celular. E aí tem todo esse rolê dele querer ser grandioso demais e querer mostrar
orquestrar demais. Ele pegou umas coisas contemporâneas e jogou no fim do filme, sendo que o filme todo não deu um indício, um sinal, uma amostra, um flashback... entendeu? Uma nota musical, um fá de Harry Styles que me trazia pro contemporâneo, entendeu? Então eu achei o final muito fora de tom, muito egocêntrico, muito doido, e eu tiro uma pantufa só disso, e a outra pantufa do roteiro. E é irônico que um cara que tenha feito um filme com personagens tão sem profundidade tenha colocado 2 filmes do James Cameron naquele corte final dele lá. Nossa, gente... Vocês são críticos. Vocês estão aqui pra quê? Pra ficar criticando as coisas? Uma hora dessa. Lucas, pantufas. O filme é realmente muito divertido. Eu já me estendi aqui falando das coisas que eu não gostei nele. Mas eu me diverti bastante. Tem muita... Eu gosto muito do primeiro ato, da abertura, principalmente ali, até aparecer o título, que demora um pouquinho. E até o meio do filme ali, eu gosto da sequência. Quando o filme vira um filme de máfia ali, da sequência que tem o Tobey Maguire, eu gosto também. Gosto do finalzinho aí, que o Gustavo odiou. O filme, ele tem um monte de cena que se você for assistir esse filme sem saber quem é o diretor, sem saber quem é o Damien Chazelle, sem ter assistido nada que ele já fez, você vai bater o olho e ver que tem um bom diretor aqui. Várias cenas que são super bem dirigidas, mas que na edição final... Parece que ele não soube o que jogar fora. E pra mim é o grande problema do filme. Eu senti muito o peso da duração e não consegui me importar assim, com o arco dos personagens, que eu achei muito jogado, muito superficial. Mas, tecnicamente, assim, visualmente, é tudo maravilhoso. Sobre o finalzinho do filme, eu não sinto que é uma coisa... Eu senti arrogância, prepotência e egocentrismo do Chazelle ao longo do filme. Quando ele fica querendo repetir. Ele já tava sendo egocêntrico demais. Aquilo ali já não era mais nada. Ali há muito tempo. Então assim, beleza, eu vou fazer uma festa, mas vai ser a orgia das orgias que já existiu em qualquer filme. Uhum. Eu vou fazer vai ter um elefante. Megalomaníaco demais. Então eu acho que ele exagera demais nos exageros que ele quer mostrar. Dá pra fazer, e eu fiz uma lista aqui, dá pra você fazer filmes caóticos que você entende o que tá acontecendo no meio desse caos. O PTA faz isso muito bem, o Scorsese faz isso muito bem, a gente viu isso em Uncut Gems, em Good Time, em Everything Everywhere, e até em 2 séries aí que a gente tem episódios sobre elas, que é The Bear e Morning Show. Então dá pra você ter um ritmo acelerado, frenético, que tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo você entender o que tá rolando e você não ficar exausto com esse ritmo. Tanto é que The Bear sabe disso e tem episódios bem curtinhos, né? The Bear não, e Uncut Gems a gente tinha que ver no drive-in com a janela do carro aberta, porque Uncut Gems sufoca. Sufocante. Você tem que dar pause pra sair pra tomar um ar, realmente. Os Safts são um grande exemplo de caos bem executado no cinema, né? Só que eu acho que é o ponto da exaustão do espectador mesmo, assim. Exatamente, mas eles sabem que eles são tão exaustivos que eles não têm 2 horas o filme deles. É o filme mais curto, né? Exatamente. Então, acho que essa é a questão. E no finalzinho... Eu entendo aquele final como ele falando, olha, eu vou colocar uma homenagem ao cinema aqui, mas uma homenagem que vai falar sobre o desenvolvimento do cinema, as mudanças tecnológicas, como o cinema mudou a forma de se fazer filmes e a forma de contar histórias ao longo dos anos. Mas ele já não tinha feito isso o filme inteiro, mas aí ele fala de um cenário específico, né? De quando começou a usar som, né? E quando virou... Não, e pior ainda, é uma porra de homenagem ao CGI, né? Vamos combinar. E aí ele falou, o cinema sempre vai mudar. Eu contei um momento específico aqui, mas o cinema, olha, ao longo dos anos, o quanto ele foi evoluindo, o quanto ele foi mudando, o quanto ele foi... A forma de fazer filme pode ser diferente. Todas elas tiveram seus bons e maus momentos. E eu gostei dessa homenagem que ele faz. Me fisgou ali com o meu lado cinéfilo. E no total aqui, meu Jesus, esse aqui é difícil de dar pantufas, hein? A gente tava cogitando parar de dar pantufas, eu acho que essa era a hora. 7 pantufas, velho. Pra não ser tão mal. Ok. Lucas, eu entendo o argumento do corte final lá das homenagens, mas não. Tipo assim, isso não é um documentário da Netflix, sabe? Isso é uma obra de ficção. Então, é muito descolado da... Nossa. Muito descolado Poderia da ter proposta, acabado com ele assim, olhando, não é? Vocês não concordam? Completamente desnecessário, assim. Acho que poderia ter acabado até antes. Não precisava nem daquele flash forward. Não precisava nem ter começado aqueles que tá puto. Não. Pra falar a verdade, o flash forward do Manny é desnecessário.
Não precisava nem daquele salto de 20 anos lá. É só porque, assim... É só porque a Que galera não envelhece, fazer... né? Cá entre nós. Aquele homem não envelhece, não tem uma ruga. Pancinha. Mas você sabe por que eu acho que ele pôs? Eu acho que ele quis deixar na cara o quanto ele estruturou o Babilônia em cima do Cantando na Chuva, sabe? Se ele não tivesse posto isso no filme, a galera ia cair de pau nele. Falar assim, então beleza, você tá fazendo uma desconstrução do Cantando na Chuva e tá se vendendo como original. Então acho que ele fez ali mais pra fazer um aceno do tipo, gente, tá aqui, ó. A referência é essa aqui. Sabe a referência no final do seu trabalho, a BMT? Você põe lá no final, assim, o epílogo. Assim, beleza, ok. Cantando na Chuva, referência, tá? É que ele tá fazendo filme pra academia, né? Academia. Bom, fora a opinião do Lucas sobre o terceiro ato inteiro, que ele pensa uma coisa e eu penso o exato oposto, eu tô muito com ele em como o filme é estruturado, em onde o filme peca e em onde o filme acerta. Então, assim, acho que a gente pensa muito parecido com relação a isso. Eu vou de 7 também, porque o fator entretenimento do filme é muito bom. Então eu acho que eu colocar 6 pantufas seria injusto pro que o filme causa, em termos de você se entreter, de dar risada ou de se envolver. Mas, se o filme fosse um pouquinho menos hábil em nos entreter, ele mereceria uma pantufa a menos, porque ele é muito problemático, assim. Tem vários aspectos dele que ele é muito problemático mesmo, que ele atira onde ele não tem que atirar, que ele quer falar 90 coisas ao mesmo tempo e nenhuma delas tem profundidade, nenhuma delas tem desenvolvimento sério, assim. E ele recorre aos truques mais baratos, inclusive pra contar o fim dos personagens dele, assim. São coisas que a gente já viu 900 vezes no cinema. O fim de todos os personagens principais são coisas que a gente já viu 90 vezes e a gente já viu melhor em muitas delas. Mas como ele é divertido, acho que 7 pantufas tá de bom tamanho. Agora é com vocês. Já assistiram Babilônia? Ficaram mais animados pra assistir depois desse episódio? Então conta pra gente tudo que vocês pensam sobre esse filme no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês, pessoal. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.